Dando continuidade ao primeiro vídeo, introdução ao fresamento 2 eixos e meio, nós vamos iniciar a elaboração de estratégias de usinagem para essa peça. Na aula passada, nós paramos na extração dos recursos, onde nós pudemos verificar que automaticamente o CAMWorks nos forneceu características das peças. É importante ressaltar que ele nos extrai tanto as características referentes ao material em bruto. Então perceba, quando eu clico aqui no recurso de faseamento, ele extraiu também os 5 milímetros referentes ao material em bruto, ok? Bom, consequentemente, ele extraiu também os 5 milímetros na lateral, em X e em Y, usando aqui o recurso de perímetro. Tá? Bom, é importante deixar isso claro. E uma outra situação que nós vamos ver um pouco mais à frente são esses valores que estão entre colchetes, que é exatamente o que o CAMWorks utiliza para automatizar as estratégias de usinagem. Ele extrai os recursos e indica a melhor estratégia dentro das características que foi informada através do modelo 3D. Então, por exemplo, para esse recurso de face, nós temos aqui um desbaste que a gente chama de desbaste grosso. Então, a estratégia grosso foi feita de tal maneira que ele remova de uma única vez esse material, ok? Esses 5 milímetros. Então, da mesma maneira, nós temos a furos ELC, ilhas, desbaste, acabamento ELC. Enfim, perceba que ele já sugere entre colchetes estratégias para que a gente possa ganhar tempo na elaboração do programa CNC. Nós vamos, em outros vídeos, abordar isso aqui de uma maneira mais detalhada. Tá? Nesse vídeo de introdução, nós estamos dando ênfase à rotina de programação dentro do CAMWorks. Ok? Bom, então dando continuidade, eu vou clicar aqui em gerar plano de operação, que é exatamente a geração de estratégias a partir da recomendação do CAMWorks, que são essas informações entre colchetes. Vou clicar aqui, gerar plano de operação. Perceba que ele já mudou para a árvore de operações, onde ele informa as estratégias utilizadas. Isso não é o suficiente, porque nós não temos ainda o caminho de ferramenta, que é exatamente o que vai acontecer quando clicarmos nessa opção, gerar caminho de ferramenta. Podemos considerar de duas formas organizar as estratégias de usinagem aqui. Uma delas é manualmente, onde eu posso alterar a posição da estratégia de faseamento, por exemplo, para esse ponto, simplesmente clicando e arrastando. E uma outra é de uma maneira semi-automática, onde eu classifico as operações baseado na sequência em que eu gostaria. Então perceba, ó, faseamento em primeiro, porém eu gostaria que a broca de centro fosse a segunda operação. Não é, aqui está a terceira. Vou clicar e automaticamente ele já vai organizar baseado nessas classificações. Então perceba, faseamento, furo de centro, fresamento de desbaste, fresamento de contorno, que é o nosso acabamento. Ok? Então, automaticamente, ele organizou essas informações. Dou OK, manteve a ordem, e agora nós vamos simular o caminho de ferramenta, a fim de verificar se, de fato, eu preciso fazer algum tipo de alteração nesse programa. Eu vou acelerar um pouco a simulação. Então perceba, eu posso fazer isso através desse comando. Ele está removendo os 5 milímetros de uma única vez. Furação, desbaste dos alojamentos irregulares. Estou avançando aqui, tá? Toda essa aparição em vermelho que ele faz é uma transição de um
para o outro, ok? Não se trata de uma colisão. Mais uma vez, acabamento. Então perceba, ó, ficou em vermelho, ele vai fazer uma transição para uma outra estratégia. Exato. Ok? Simulamos a peça, desde o desbaste até o acabamento. Vamos considerar algumas possibilidades aqui. Dentre elas, que eu não gostaria de remover de uma única vez esse material de 5 milímetros. Eu quero remover isso utilizando incrementos de 1 em 1 milímetro. Ok. Então aqui eu já alterei essa possibilidade. Posso fazer N alterações dentro das estratégias. Ok? Esse aqui foi só um exemplo para que vocês possam entender. Bom, aí você vai me fazer a pergunta. Eu alterei para 1 milímetro. Mas da próxima vez que eu reconhecer essa peça automaticamente, ele vai remover tirando 5 milímetros? Ou toda vez eu preciso ficar fazendo essa alteração de 1 em 1 milímetro? Enfim. O que nós vamos fazer agora é exatamente uma amostra de que a sua experiência de usinagem, as alterações que você fez, podem de fato ganhar tempo, podem otimizar as suas estratégias. Então, por exemplo, eu quero que uma nova importação desse modelo acarrete em um faceamento de 1 em 1 milímetro. Então, eu venho aqui na aba de recursos, clico no recurso de faceamento e vou salvar esse plano de operação. Salvando o plano de operação e substituindo a condição do recurso existente, clico aqui no OK. O que ele está fazendo? Ele atualizou essa estratégia de faceamento. Então, quando eu importar novamente essa peça, ele não vai mais remover os 5 milímetros de uma única vez. Ele já vai respeitar de 1 em 1 milímetro aquilo que nós determinamos. Então, eu vou apagar as estratégias exatamente para dar esse exemplo para vocês. Excluir. Algo interessante é a lixeira do CamWorks. Você tem aqui, você pode esvaziar a lixeira ou de repente, ao se arrepender, você pode clicar em restaurar todos. Vou esvaziar para dar mais credibilidade a essa demonstração. Uma vez que nós já salvamos, eu vou excluir os recursos, esvazio a lixeira e vou gerar uma nova extração dos recursos usináveis. Perceba, nós vamos trabalhar usando os mesmos critérios, gerar um plano de operação, gerar o caminho de ferramenta. Classifico as operações na ordem que eu quero, organizou, dou OK. Vamos verificar? Perceba, ele já alterou o incremento baseado no que eu quero. Ou seja, a automatização ela é feita baseada na sua experiência de usinagem. Ok? E isso nós vamos deixar claro em uma aula específica de criação de estratégias e alteração do banco de dados de tecnologia. Bom, uma vez que nós criamos, fizemos a simulação, está faltando o quê? Temos duas possibilidades. Uma, gerar as folhas de configuração, que é a folha de processo. CamWorks te fornece 5 possibilidades. Vamos utilizar aqui a quinta opção. Dou um OK. E perceba, ele te dá uma folha em HTML totalmente editável. Ok? Você pode exportá-la em PDF, em XML, enfim. Porém, o interessante da folha em HTML é exatamente a versatilidade de qualquer um editar. Aos clientes, nós fazemos toda essa customização baseado na necessidade deles. Ok? Bom, fecho esse recurso e vou gerar aqui o código NC. Sem ele, nós não conseguimos usinar. Então, vou colocar aqui vídeo 2. Vou salvar isso na área de trabalho. E temos aqui algumas extensões para gerar esse arquivo NC. Dentre elas, uma das mais usuais, o .nc, salvar e dou um play. Estou usando aqui, lembrando que eu estou utilizando um POS
Fagor 8020. Ele vai gerar todo o código. Lembrando que para cada tipo de máquina nós temos um pós-processador específico. A Sixcom ela já tem uma grande gama de biblioteca de pós-processadores, mas se a sua máquina for uma máquina especial, nós desenvolvemos ele mesmo que nós não tenhamos ele dentro da nossa biblioteca, ok? Entregamos a máquina trabalhando com o CAN para você. Ok, podemos verificar o código. Então, perceba, nós temos aqui o código gerado. E dessa forma, nós finalizamos o vídeo em que vocês puderam perceber o quão simples e rápido é utilizar um módulo de 2 eixos e meio do CANWorks. Nesta videoaula, nós abordamos estratégias de usinagem, simulação, folha de processo e pós-processamento. Com a finalização da segunda parte, tivemos uma demonstração de como o CANWorks trabalha com um módulo de 2 eixos e meio. No nosso próximo vídeo, iremos falar sobre torneamento 2 eixos.